E essa é a forma mais eficiente do Brasil de você investir na renda fixa. Pelo menos era isso que se esperava quando se criou este ETF aqui, que é o LFTS11. É simplesmente genial a ideia. É simplesmente você não precisar investir 720 dias e pagar apenas a alíquota de IR de 15%. Pelo menos era isso que se pensava. Mas agora tá ocorrendo alguns tumultos e possivelmente essa quinta maravilha do mundo pode não vai dar tão certo, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de começar, por favor, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e também comenta aqui embaixo se você ficar com qualquer dúvida. Então vamos lá, Léo, o que tá acontecendo? Porque eu achei essa ideia genial. E só para explicar até pra galera aqui por que essa ideia é genial, é basicamente você investir em Tesouro Selic, em títulos públicos, sem passar diretamente para a B3, ou seja, você vai passar pela B3, mas você não vai precisar pagar a taxa da B3, que é 0,20% quando você investe diretamente pelo tesouro Direto, perfeito? Você vai pagar, na realidade, a taxa de administração do LTS11. Ah, Bruno, mas aí vou investir nisso só por causa de 0,01%? Não, você vai investir nisso porque você está investindo em renda variável, porque ETF é renda variável. Então você vai investir 3, 4, 5, 6 meses e você vai pagar a alíquota de 15% e não de 22,5% ou de 20% ou de 17,5%. Ou seja, você vai para a última alíquota, ou seja, a alíquota mais barata, sem precisar levar 720 dias investindo. Pelo menos era isso que se pensava. O que está acontecendo, meu caro Leonardo? Explica para o público brasileiro. Bom, vamos lá, pessoal. Então, quer ver, Floriano? Volta ali na nossa apresentaçãozinha, desce um pouquinho ali no lado direito, tá? Olha só, o índice é composto por títulos Tesouro Selic com prazo acima de 2 anos que possuem performance aderente ao índice DI, tá? Então, para o pessoal entender, quando você tem um fundo de renda fixa, e o que acaba acontecendo é que ele vai ter uma tributação a depender do que a gente chama de prazo médio de repactuação, tá? E aqui é onde está tendo uma discussão grande sobre isso. Então, imagina o seguinte, eu tenho um Tesouro Selic, que quando você compra um título do Tesouro, mesmo quando é um título do Tesouro Selic, ele tem um vencimento, tá? Ele pode vencer em 2023, 2024, 2025, 2026, por aí vai. Qual que é a ideia desse fundo? Se ele tiver dentro dele ativos com uma duration, tá? Um prazo de vencimento acima de 720 dias, ele se enquadra na alíquota mais baixa. Tá? Não é esse daí, viu, Floriano? Aqui é para quando a gente está falando de um fundo. Aqui o que você está mostrando é quando a gente fala de comprar uma renda fixa direto. Os fundos, exatamente, os fundos eles vão ter uma tributação a depender de como é que você vai enquadrá-lo. Tá? Entendi. E aí o que acaba acontecendo? Você ia lá, porque imagina, né? Eu sou um cotista de um fundo, tá? O fundo tem um título com uma duration longa. Se esse fundo tiver títulos com durations longas, ele se enquadra como um fundo de longo prazo, ele vai ter uma tributação. Eu, como cotista, vou pegar uma tributação em cima desse fundo. O que acontece é que esse LFTS, né, ele tentou fazer o seguinte, né, ele comprou títulos Selic com vencimentos acima de 720 dias e se colocava, olha, se os títulos que estão aqui dentro têm mais de 720 dias de vencimento, então eu sou um fundo cuja minha tributação deveria ser de 15%. Tá? O que começou a entrar em discussão? Horas. Algumas pessoas começaram a apontar que o prazo de vencimento é diferente do prazo médio de repactuação. Tá? E o que acontece é que na instrução normativa da Receita Federal, ela menciona prazo médio de repactuação. Tá? E o que então está se argumentando? Que a Anbima, ela define que um título Selic ele tem prazo médio de repactuação de 1 dia. Por que isso? Porque a Selic, apesar que muita gente acha que a Selic é o que a gente vê no Banco Central, por exemplo, hoje a Selic é 13,75, mas existem duas Selics. Existe a Selic Meta, que é esse 13,75, e a Selic Over, que é o que de fato você tem de Selic diária. E over vem de overnight, ou seja, é a rentabilidade de 1 dia. Mas não é a mesma coisa, Leonardo? Não, porque a Selic ela vai ser definida pelas transações feitas ao longo do dia. Tá? Então, a tendência é que ela vai ser muito próxima da meta, mas ela não é a meta. Tá? Então, ela não é um valor fixo. E por não ser um valor fixo, começa-se a ter entendimento de que a cada dia ela tem uma repactuação
da rentabilidade. Ou seja, como é diário essa repactuação, o prazo médio de repactuação seria de 1 dia e a tributação, nesse caso, não seria de 15%, mas de 25%. E aí emagrece. E aí a situação fica mais, né? Em resumo. Exatamente. Então, assim, é isso que começou a ser discutido, se é os 720 dias, se ela tem títulos acima de 720 dias ou se é de 1 dia, tá? E aí acontece isso aqui, né? Exatamente. Então, o que é um pouco estranho, viu, Floriano? Isso daí começou a levar alguns... até voltando um pouco atrás, o que acontece? Quando você negocia esse tipo de título, quem é responsável pela coleta de impostos é o distribuidor. Então, vamos supor assim, você tem lá a sua corretora, você transaciona naquela corretora, quem deve fazer a coleta de imposto de um fundo de renda fixa nesse modelo deveria ser a corretora, quer dizer, o distribuidor, tá? E então, é responsabilidade dela. E o que começou a acontecer? Algumas corretoras começaram a bloquear operações de compra e venda desse ativo. O primeiro que fez isso foi o Itaú. Ah, é? Então, o XP aqui. Exatamente, se você for ver, ó, exatamente, mas se você for pegar o do Itaú é mais antigo. O Itaú começou a suspender essa operação... 11 de abril e a XP é 22 horas mais ou menos aqui no Reddit. E o negócio começou a pegar fogo agora que a XP suspendeu. Mas o Itaú já tinha suspendido. O Itaú e eu vou te falar, fonte, né? O Itaú, cara, ele foi bastante conservador. Então, o que aconteceu? A gente teve a suspensão de negociação, e aí o que mais pegou, Floriano, quer ver? Volta lá agora no site do LFTF 11, tá? Desce um pouco aí. Aí, ó, aqui. Vamos dar uma olhada, certo? Primeiro, ó, administrador e custodiante é o banco BNP Paribas. Tá? O BNP Paribas soltou um comunicado, um fato relevante, não sei, em que ele afirma que não, que ele checou com a Anbima, olha lá, e que de acordo com o cálculo da Anbima, ele está de acordo com isso e ali ele está seguindo o cálculo da Anbima. Então aqui começou a ter uma incoerência, tá? Sinceramente, assim, eu não sei muito bem o que vai sair disso. Porque, cara, o BNP Paribas não é um banquinho. Imagino eu que ele deve ter feito algum tipo de estudo. Esse negócio ele se agrava um pouco, porque se você voltar lá no site, Floriano, a gente tem como sendo formador de mercado uma parte interessada relevante, BTG, que é concorrente da XP. Exatamente. É Game of Thrones, galera, Game of Thrones, relaxa. Existe motivo? É fato isso? Não sei. Mas a gente sabe como é que funciona o mercado. Tipo assim, se um cara lança um produto, pode ser que o outro vai querer bombardear ele de alguma maneira. Tá? Então, Léo, agora puxando uma discussão aqui. Eu acho que a postura da XP contra a BTG eu imagino. Mas o Itaú entrar nisso eu não imagino. Eu não imagino o Itaú falando, vamos atacar por causa do BTG. Acho que ele tá ligando zero, assim. Eu acho que o Itaú entrou nessa por fundamento. Ah, não, existe esse passivo que a gente tá criando porque a gente é responsável pela tributação, não? Não, aí você tá vendo um outro ponto. Você tem que ir um ponto além agora. Você hoje investe em... Onde é que tá a sua reserva de emergência, Floriano? Fala pra mim. Hoje tá em CDB, a maioria. CDB, exatamente. E o que você falou pra mim agora há pouco? Poxa, esse negócio aqui é interessante, né? Sim. E de onde é que você ia tirar esse dinheiro? Do CDB. É. Caramba, é Game of Thrones nível 2. Aqui a gente chega pro primeiro e vai embora. Cara, exatamente. Esse produto é muito genial, realmente. É muito genial. Claro, né? Você conseguiu um CDB que você tem... tributação mínima. Tributação mínima. Se deixar dinheiro infinito de tempo. Quanto você consegue num CDB no Itaú hoje em dia? 100% do CDI na melhor das hipóteses. Sim. Né? Cara, se você quiser deixar ele por 3 meses... colocar 22,5% ou colocar 15% de imposto de renda, cara, faz diferença. Não, faz diferença gigante. Então, esse é um produto que ele começa a competir com o CDB de banco. E vamos ser sinceros, o cara achou uma brecha. Eu concordo completamente, A brecha vai ser fechada. Aí a pergunta é, quando fechar a brecha, quem tiver dentro, o que acontece? É esmagado? É uma questão. Minha sensação, né, Floriano, que tipo assim, a Receita Federal, cara, ela vai olhar pra isso daí e falar, pô, mas não pode, porque é óbvio que você tá
você tá, literalmente assim, se o seu investidor pessoa física comprar um título LFT diretamente, ele vai pagar 22,5. Aí você faz um bem bolado e paga menos. Sim. É isso, na prática. Então, assim, eu entendo. Mas ao mesmo tempo, se você mudar isso, você vai ter que alterar mais coisa, porque você deve ter feito em outro lado. Porque, Isso. tipo assim, você tem uma zona, que é a tributação brasileira, a zona, é um circo, e aí tu, porra, no meio do círculo vem os palhaços. Aí vem todo mundo tentando, vem um malabarista, vem com tudo. Agora vamos abstrair isso, tá? E volta pro gráfico do LFTS 11. O caindo ou esse aqui? Caindo, exatamente. Caindo hoje. Tá? O que acontece? Existe uma figura chamada Market Maker, formador de mercado. Sim. Tá? E o Market Maker, no caso, é o BTG. Então... Teoricamente, olha só pra acrescentar aqui, teoricamente ele deveria estar comprando a 109,10 e vendendo a 109,13. Só que não tá acontecendo isso porque caiu e o formador de mercado... E o Market Maker sumiu. E pode isso? Porque ele tá dizendo que não poderia. E aí? Não sei, mas aconteceu. O ponto aqui é o seguinte, Floriano, tipo assim, a gente aqui lá na tese, tá? Algumas pessoas me perguntavam sobre o LFTS 11, o que eu achava e tal. E, cara, a resposta que eu dava é exatamente a que você acabou de falar. Cara, esse produto é um produto bem interessante, é genial. Sim. E eu falava sempre a mesma coisa. Eu não recomendo ele ainda, porque é um produto novo e as pessoas elas estão querendo colocar reserva de emergência. E sempre que a gente fala de reserva de emergência, Floriano, a gente busca o produto mais seguro e líquido possível. Ele tem um ponto que é a questão da liquidez, porque como é uma operação em bolsa, ele não liquida no mesmo dia. Então, se você precisar do dinheiro hoje e você vende ele hoje, ele não cai na sua conta hoje, tá? Mas, por exemplo, a gente gosta de tipo, uma reserva de oportunidade para comprar ações, tá? Para isso ele serve. Você pode vender ele, comprar uma ação, porque vai ser liquidado no mesmo dia, juntos, ok? Beleza. É. Mas um outro ponto é que, assim, para reserva de emergência, cara, eu não gosto de nada que oscila. Na pandemia, a gente viu até mesmo os títulos da Tesouro Selic oscilarem. Eles tiveram queda. Sim. Tá? O que não teve queda? O CDBzão de banco. Então, assim, se eu tinha um CDB no Itaú, na meio da pandemia eu pedia resgate, ele me pagava na cota certinho. Até o Tesouro Direto trancou, né? Na pandemia. Ou ele trancou, ou então o Tesouro Selic começou a ser negociado com ágio, ou seja, você teve uma perda. Sim. Tá? Então, eu falava sempre o seguinte, cara, eu quero ver vir uma crise e eu quero ver como é que o formador de mercado... Porque assim, eu escutava o pessoal assim, não, porque tem formador de mercado, não sei o que lá, blá, blá. Tá bom, eu quero ver vir uma crise e aí a gente vê como é que esse produto vai se comportar. Cara, veio uma crise e a gente tá vendo como é que esse produto se comportou. Mas tem um processo, tem que poder processar. Botei o formador de mercado, o mercado cagou na minha cabeça, é complicado, né? Que deve ter uma regra, tipo assim, eu absorvo até 5% do volume, uma coisa assim, passou disso, não, mas... E aí que tá, eu tinha escutado que ele tava com... ele tinha uma demanda, quer dizer, ele tinha um tamanho grande que ele tinha que absorver. Ele absorveu muito. E assim, se você for pensar, uma coisa é, de repente, saiu essa bomba, aí na abertura, uma galera meio, tipo, pira e sai socando o papel. E aí seria que o negócio, em 15 minutos, o negócio desabou e o formador de mercado não conseguiu entrar. Beleza. Mas, cara, ele tá o dia inteiro negociando abaixo do patamar que o formador de mercado falou que intervinha. Sim. Ficou feio em resumo. Então, eu vi até um pessoal assim, eu falei, cara, isso aqui, pra mim, é uma marolinha. A pessoa, poxa, marolinha, como assim? Que absurdo. Suspenderam a negociação desse negócio, é uma coisa, tipo, aconteceu um negócio grande aqui. Não, pandemia é muito maior, pô. Exatamente. Porque se você for pensar, cara, o que tem dentro desse LFT, desse ETF? Títulos do governo. E o valor dos títulos do governo, cara, eles não perderam valor nenhum. Sim. Ou seja, se você hoje liquidasse esse fundo, você conseguiria tranquilamente receber o valor dos ativos do jeito que está aqui mostrando no site da gestora. Sim. Tá? Imagina numa pandemia em que, cara, a gente viu. E não, mas não é uma pandemia. Não, mas pode ser uma crise igual a de 2008, ou um Joesley Day, ou um impeachment, não sei. Até para deixar o pessoal mais... para entender a estratégia.
esses são os melhores momentos de você comprar bolsa. No meio da pandemia, cai no 20, 30% do circuit break atrás do circuit break, foi o melhor momento da existência para você comprar bolsa. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida num período tão curto. Comprei várias ações, eu ganhei dinheiro até com Itaúsa. Itaúsa eu cheguei a comprar 7 alguma coisa, acho que um mês depois tava 8, tava 9. Itaúsa, bancão, não tava comprando tipo, pô, banquinho ou qualquer outra coisa. E eu só consegui comprar isso porque eu tinha liquidez do meu capital. E eu não tinha perdido dinheiro no meu capital. Porque imagina, você vai comprar um negócio com 20% de desconto, mas você perdeu 10% no teu, na tua reserva, porque você não conseguiu sair no preço que você entrou. Então, você tem que ter uma liquidez que preserve valor na hora da crise. O que o Léo tá querendo dizer é, a gente não sabe se isso preserva. Esse é o resumo, né? Justamente, né? Assim, eu queria que ele passasse por alguns testes de fogo para ver como é que ele se comportava. E o primeiro teste de fogo veio e ele balançou. Poxa, uma coisa também... e só para também colocar, Floriano, a gente teve o Itaú suspendendo negociação em abril, a XP suspendendo negociação desde ontem, e agora à tarde o BTG suspendeu negociação. O BTG, o formador de mercado, aí complica, esquece. Não, aí deu chabu, esquece, aí deu chabu. Com certeza tem regulador já envolvido falando, cara, a gente vai miar esse negócio. Agora, o que eu não consigo entender é como é que o negócio que o Itaú suspendeu negociação em abril, ninguém ainda deu um jeito de entrar em... Tipo, ou o regulador ainda não entrou no meio e colocou... olha, a regra é tal. Aqui eu acho que o problema maior é que eu não sei se o regulador vai ser Anbima ou Receita. Porque a Anbima vai ter que falar o que é o prazo médio de repactuação desse ativo. A Receita Federal deveria falar o que é o correto, tá? E aí a gente também tem um outro ponto que eu escutei um pessoal comentando, que é, ok, e uma NTNB? Porque o que acontece? A NTNB, você tem que o IPCA, a cada vez que o IPCA sai, você tem uma repactuação da taxa dela. E aí você compra uma NTNB 2040, mas a repactuação dela acontece mensalmente? Aí vira loucura, né? E assim, a gente tem aquela coisa também, Floriano, que isso aqui é uma coisa que envolve receita. E a gente sabe como é que a Receita Federal é aquela coisa. Tipo assim, o cara, ele quer que você vai fazendo uma coisa errada, até que um belo dia ele vira e fala assim, então... Poxa, porque lança 20% de multa... Exatamente, sabe? você passou... O dinheiro tá ali, tem liquidez, então não vai ter abstração para pagamento. E quem que tem que arcar com esse prejuízo? É o distribuidor? É o distribuidor. Entendi. Complicado. Pessoal, então vocês entenderam aqui detalhadamente, eu tenho um aviso aqui antes de terminar. A gente está com as inscrições da nossa carteira Small Caps aberta pela primeira vez em um preço hiper promocional que vocês nunca mais vão ver, de R$ 129. Depois o preço vai para R$ 177,90. Então, caso você tenha interesse em Small Caps, tenha interesse em investir em empresas com grande potencial de valorização, clica no link da bio e se inscreva. Conheça aqui, eu tenho vários relatos de assinantes que estão ganhando dinheiro, 24%. Temos aqui 34%, 31%, 43%, alguns testemunhos. Boa noite, Floriano, não vou ler não, mas depois vocês vão lá e ler. E tem aqui, então clica no link da bio, participa, porque dia 24 essa promoção se encerra e você vai ter que pagar o preço mais caro se você quiser se tornar assinante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.